presidente. Obrigado, Marco Antônio. Boa tarde a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde do dia 13 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. Nós vamos iniciar os julgamentos desse período da tarde pelo item 137, mesmo porque os itens 132, 133, 134, 135 e 136 foram julgados já na parte da manhã. Ok? Então, com a palavra a relatora, a doutora Letícia, item 137. Interessado Fuga Couros e a Fazenda Nacional, em embargos, né? Embargos de conselheiro. Isso. O processo foi julgado e ele voltou para esse conselho porque existiam erros no relatório que estavam dissonantes do processo em referência. Efetivamente, eu constatei que algum erro foi cometido e provavelmente foi um acordo de um outro processo que foi formalizado nos autos desse processo. Não compromete o resultado do julgamento, que tratava simplesmente da questão da possibilidade de utilizar valores de estimativas de outros períodos para compensar a estimativa desse. Então, o caso era semelhante, mas efetivamente o relato era de outro processo. Então, o que eu fiz? Eu fiz novamente o relatório, e aí no meu voto eu estou retificando o relatório, colocando o relatório do processo, inclusive com a decisão da Delegacia de Ribeirão Preto, e o voto eu estou alterando porque tinha uma parte inicial do voto que não condizia com o processo, mas que não comprometia o segundo parágrafo, salvo engano, ele tinha uma parte que não condizia com o processo, porque, inclusive, ele falava sobre uma diligência que não ocorreu nos autos desse processo. Então, eu estou retificando para retirar esta parte. O resultado do julgamento deve ser o mesmo. E aí, se vocês quiserem que eu leia, não sei se já deu tempo de todos lerem enquanto eu estou aqui falando. No final do processo, o que eu coloco? Por todo o exposto, retifico o acórdão 1401-003-534, devendo constar a redação posta acima. Acolho os embargos interpostos e retifico a decisão, tendo em vista o lapso manifesto, sem alteração do resultado do julgamento, portanto, sem efeitos infringentes. Como voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar ao julgamento? Doutor Camerano. Sim, o voto, a relatora consertou. É só para colocar você até fazendo menção ao texto acima, de repente colocar em itálico, entre aspas, né? Só para. Eu acho que é isso, né, que você está reproduzindo, né? Que aí fica melhor de entender, né? Isso. Doutor Daniel? Acompanho, presidente. Doutor Carlos? Acompanho. Doutora Luciana? Acompanho, presidente. Doutor Nelson? Presidente, acompanho a relatora. Doutor Eduardo? Também acompanho, presidente. Também acompanho, então temos por unanimidade de votos acolher os embargos interpostos e retificar a decisão embargada, haja visto a constatação de lapso manifesto, sem efeitos infringentes nos termos do voto da relatora. Ok? Deixa eu só corrigir aqui.
Muito bem. Passemos ao item 138 da pauta, conselheiro Daniel, recorrente FEI, Participações e Empreendimentos S.A. Presidente, isso é uma PEDECOMP, tá, que foi parcialmente homologada na DRF de Blumenau. Aí no início cita aí, são várias PEDECOMPs, né, tem um crédito único, e ele foi reconhecendo parcialmente o crédito, tanto de RCS, e foi imputando totalmente ou parcialmente nas PEDECOMPs de acordo com o crédito disponível. Tá? Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega a questão da decadência do direito de rever o saldo negativo, por já ter mais de 5 anos, aquela discussão também que a gente teve no processo da Letícia hoje. Diz que o saldo negativo já tinha sido informado da IPJ desde 2003, não poderia agora em 2010 estar revisando esse saldo negativo. Diz que a escrituração contábil dele faz prova em seu favor, que foi um mero erro, um mero equívoco de natureza formal na declaração da DCTF, e que se a prova apresentada não for suficiente para converter em diligência. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade e detalhou aqui o que parte do crédito não foi reconhecido. Tá? De fato, o que estava apurado da IPJ e na documentação contábil dele estava consistente com o que ele alega. Só que quando você vai para a DCTF, ele confessou débitos menores e recolheu débitos menores. E tem meses que ele sequer confessou o débito. Tá? Então, de forma correta, entendo eu, a DRJ indeferiu porque não poderia considerar essas estimativas em valores superiores ao que foi confessado ou ao que foi efetivamente recolhido. Tá? Então, eu cito aí um resumo da decisão da DRJ nesses 3 parágrafos aqui, certo? Seguido após a ementa, aqui na parte do relatório, que a divergência encontrada refere-se aos saldos de estimativas mensais a pagar dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2002. A fiscalização apurou que, embora as bases de cálculo apuradas estivessem refletidas na escrituração contábil da empresa, os saldos a pagar não foram informados em DCTF. Além disso, só foram encontrados pagamentos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2002. Então, ele só considerou isso. Dá até um exemplo aqui. No mês de abril, por exemplo, foi apurado a pagar 6.600, mas foi informado DCTF apenas R$2.000. Né? Então, esses R$2.000 foram considerados, mas ele está pleiteando, na verdade, um crédito maior, um saldo negativo maior por conta dessa diferença que está na contabilidade. O recurso voluntário é cópia da manifestação de conformidade. Estou seguindo aqui no voto, já adiantando que eu estou adotando o artigo 57 do regimento do CARF, que faculta ao conselheiro, quando não há inovação no recurso, adotar a decisão da DRJ como razão de decidir, e é o que eu estou fazendo aqui, certo? E sigo aqui no final, aqui na página 9, dizendo que da análise da decisão recorrida, entendo que não há o que se alterar na mesma. Ela foi absolutamente fundamentada e afastou todos os argumentos defensivos que foram apenas repetidos em sede de recurso. De fato, não há como se sustentar a decadência do direito físico, apreciar a existência de crédito de saldo negativo indicado. O Instituto da Decadência é a perda do direito físico para constituir o crédito tributário a ser exigido do contribuinte, não é o caso em questão. Por sua vez, a homologação tácita da declaração de compensação tem efeitos para extinguir definitivamente o débito objeto de compensação, mas não faz qualquer análise ou atesta como legítimo o crédito indicado. Ademais, a unidade de origem fez toda a reapuração detalhada do saldo negativo disponível ao contribuinte, homologando parcialmente as compensações declaradas. O recorrente não contesta especificamente a reapuração do saldo negativo. Face a tudo quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao recurso voluntário, presidente, e é como eu voto. Muito bem. Alguém quer ter alguma dúvida? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário.
O item 139, os itens 139 e 140 foram retirados de pauta a pedido do patrono, contribuinte. Passemos então ao item 141. Conselheiro Daniel, Serviço Vigilância e Transporte de Valores. Presidente, esse caso aqui é relativamente simples, tá? Eu vou... também eu estou adotando a decisão da DRJ, mas só para vocês entenderem, o contribuinte fez algumas decomps, tá? A DRJ reconheceu um determinado valor de crédito e homologou parte dessas decomps e sobrou uma parte de crédito, tá? E aí ele foi intimado para concordar ou não com uma compensação de ofício, com outros débitos que ele não tinha apresentado. Ele concordou expressamente com a compensação de ofício, tá? E aí depois teve um indeferimento dessa decomp aqui por inexistência de crédito disponível e agora ele questiona a utilização desse crédito na compensação de ofício, dizendo que competia a ele indicar a ordem de débito que seria compensada e não a Receita Federal, tá? Então a ótica é essa daí, ele concordou expressamente com a compensação de ofício proposta pela Receita. Tá? O recurso voluntário é basicamente uma repetição, eu estou adotando também aqui, tá? E sigo aqui no final, na página 6, que basicamente o recorrente defende que não poderia a Receita Federal desconsiderar os pedidos de compensação já formulados e realizar a compensação de ofício incorrida. Ocorre que o contribuinte omite o fato de que foi intimado acerca da compensação de ofício e com ela concordou expressamente. Não pode o contribuinte valer-se de sua própria torpeza e, em um momento, concordar com a compensação de ofício proposta, em outra buscar negar seus efeitos. Ainda mais porque o artigo 34 da IN 600, no artigo 34 da IN 600, existe previsão expressa para o caso de discordância do contribuinte com a compensação de ofício proposta. De fato, o fisco apenas confirmou a referida compensação de ofício em razão da expressa concordância do contribuinte, razão pela qual não há o que se falar nessa hipótese em desrespeito aos débitos indicados pelo contribuinte para serem compensados. Tal postura contraditória do contribuinte é consentânea com a concepção materializada na expressão venire contra factum próprio, entendida como corolário da segurança jurídica, da proteção da confiança e da previsibilidade, dedicado pelo Supremo Tribunal Federal como a violação de comportamentos contraditórios. Face a tudo quanto exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso, presidente. É como eu voto. Muito bem. Estou camerando. Essa compensação de ofício é específico, tem lá no artigo para compensação mesmo? Sim. Ou seja, eu pego na Decomp lá, como ele fez aqui, tinha uns débitos aí que não estavam declarados na Decomp, mas tinha outros débitos por aí, isso está previsto na IN? Tá, no artigo 34 ele prevê que... Porque tinha um artigo semelhante na restituição, né? Restituição, eu não devolvo se você tem débito. Né? Aqui na Decomp eu fiquei meio na dúvida se esse procedimento era mesmo, né? Mas como ele concordou, foi intimado e concordou... Mas foi em restituição mesmo, Camerano. Ele teve um pé de saldo negativo deferido. Aí depois desse pé teve esse pedido, essa compensação de ofício. Ele concordou. Ele apresentou um pé decomp com base nesse mesmo crédito. E aí não tinha mais saldo disponível, porque foi utilizado parte do crédito lá, entendeu? Aí ele está dizendo que ele tinha que respeitar o débito indicado por ele, não pela Receita. Mas foi em pé mesmo. Então tá, voto com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator, fazendo a ressalva que a doutora Letícia que introduziu essa questão do venire contra facto próprio. Exato. Fazendo escola, inclusive. Muito bem colocado, como sempre, não é verdade? Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. O relator. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Eduardo.
Acompanho. Também acompanho. Então temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 142 da pauta, conselheira Letícia, recorrente Conselho Coelho da Fonseca, Empreendimentos Imobiliários. Bom, também trata de um PER de compra, desculpa. Saldo negativo apurado no ano calendário de 2002 de 780.251,69. E aí tinham várias retenções de serviços de propaganda, publicidade, e o contribuinte não conseguiu comprovar todas essas retenções. A delegacia fez uma análise pormenorizada de cada ano calendário, colocando nos autos a documentação juntada, que não foi... A documentação é muito, mas o recurso é muito singelo. O recurso é pequenininho, ele coloca as mesmas coisas, quer dizer, a manifestação de inconformidade, que é igual ao recurso, né? Ambas são exatamente a mesma coisa. Então, não foi homologada a compensação total requerida. Inconformada, interpôs recurso, exatamente igual à manifestação de inconformidade, dizendo que o saldo negativo de 2000 de 573.680 foi legitimado através das estimativas compensadas em saldos dos exercícios anteriores, e a inexistência de valores na ficha 13 da DIPJ de 2000 não deverão invalidar o crédito apurado conforme detalhado no anexo 1, cuja composição foi extraída da ficha 12 da DIPJ 2000 e de CTFs trimestrais transmitidas ao fisco. Esse anexo 1, que ele está se batendo e insistindo desde a manifestação de inconformidade, é uma planilha que ele fez demonstrando qual seria o saldo negativo dele. E a delegacia já tinha falado que ele precisava juntar toda a documentação comprobatória, que um documento feito por ele, uma planilha, não serviria para comprovar. De acordo com a ficha da IPJ 2001-43, os valores retidos na fonte sob o código 1708 de 94.787 refere-se às receitas oferecidas à tributação no valor de 7.460.956, informado na ficha 6, que os códigos da receita 8045 e 5706 não houve a compensação por parte de contribuinte de valores retidos sobre este código, conforme ficha 43, que o saldo negativo do IRPJ 2001, no valor de 529.923,88, foi legitimado através das estimativas compensadas com saldo dos exercícios anteriores, conforme, e aí cita novamente esse anexo 1. De novo, a questão do imposto de renda retido na fonte de 120.439, refere-se às receitas oferecidas à tributação no valor de 9.513.666,48. O saldo negativo de 2002, no valor de 780.251,69, foi legitimado através das estimativas compensadas com saldos de exercícios anteriores de 2000 e 2001. E com relação às retenções do imposto de renda também informam onde é que estão. Que o saldo negativo de 2003, no valor de 589, foi legitimado através das estimativas compensadas com saldos de exercícios anteriores também. Então, presidente, nesse caso dos autos, não existe qualquer novo documento juntado capaz de comprovar o crédito que se pretende compensar. Assim, eu também estou me utilizando da faculdade do parágrafo 3º do artigo 57 do Regimento do Conselho,
para fazer das razões da delegacia as minhas e manter a decisão por seus próprios fundamentos. E aí eu estou registrando todo o julgamento da delegacia de origem, onde ela analisa cada um dos documentos, cada um dos períodos, e estou mantendo a decisão primeva por seus próprios fundamentos, presidente. É como voto. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Doutor Camerano, passemos à votação, então. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. A relatora. Doutora Luciana. A relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutor Eduardo. Microfone, doutor Eduardo. Desculpa. Sim, com a relatora também, presidente. Também voto com a relatora, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Os itens 143 e 144 foram retirados de pauta também, por solicitação do patrono. Passemos então ao item derradeiro, 145, Conselheira Letícia, Companhia De Pascoal de Participações. Bom, presidente, também trata-se de perdecompes, que a contribuinte pretende compensar débitos de CSL com a estimativa mensal dos períodos de apuração de março, abril e maio de 2010, apontando o crédito utilizado decorrente saldo negativo do imposto de renda do ano de 2008 no valor de R$ 233.968,25. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, falando que o valor informado é originário de imposto de renda retido na fonte, o qual fora pago pela empresa comercial Automotive S.A., que inclusive é do grupo, e já vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Ela junta a cópia da DIRF, referente ao exercício de 2009, na qual constam as DARFs pagas. Desta forma, a impugnante não usou os créditos na sua totalidade, que elas estão pagas na operação de mútuo. Para se conhecer o real crédito do impugnante, basta confirmar os valores recolhidos na fonte por inúmeras fontes pagadoras, às quais se juntam no momento. Quando foi julgado pela delegacia de origem, a delegacia falou que os documentos não eram suficientes para afastar o valor reconhecido no despacho decisório e julgou a manifestação totalmente improcedente. Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso, mais ou menos a contribuinte, alegando em síntese que bastaria a Receita Federal consultar a DIF 2008 e 2009, que lá estaria declarado o imposto de renda retido na fonte referente ao pagamento do mútuo, e ainda que fosse convertido o recurso em diligência para provar o crédito requerido, ou seja, repete em toto a argumentação de sua manifestação de inconformidade. Aí, aqui no caso desses autos, tem uma peculiaridade que o recurso foi interposto pela empresa comercial Automotive S.A., que é uma empresa do grupo, mas não é a companhia De Pascoal. E ela não foi incorporada, não tem nenhuma extinção dela. Eu estava conduzindo o meu voto para que fossem baixados em diligência. Mas aí, até conversando com outros conselheiros, me deram a ideia de como quem assinou o recurso dessa comercial automotiva é o mesmo procurador da companhia De Pascoal. O mesmo que assinou e o que tem a procuração. Então, eu estou considerando isso como um erro de fato. Aí eu não sei se vocês têm alguma observação a ser feita. Não, eu concordo com esse ponto aí, conselheira, porque assim, quando são empresas do mesmo grupo, às vezes você tem o mesmo advogado, né, ele pode ter pego
uma petição com o nome do outro, mas o importante é ver os poderes, e mesmo se não tivesse os poderes, teria que fazer aquela conversão em diligência, né? Então, acho que para fins de celeridade, já que o procurador efetivamente tinha poderes para representar, e a defesa é para esse caso aqui, né? Então não vejo por que converter em diligência, não. Acho que isso está sanado aí. Inclusive, me parece que é o jurídico interno da própria empresa, sabe? Não é nenhum procurador interno. E essa empresa eu acredito que a gente pode superar essa questão sim, integrada de Pascoal, né? O que foi, Eduardo? E essa empresa é subsidiária integral da De Pascoal, não é? Às então, vezes, enfim. Contrataram para advogar para o grupo inteiro e acharam que era o suficiente. Não, é isso que eu estou te falando. Eu acho que é o jurídico interno. Eles colocaram, foi o nome errado mesmo. E me parece que agora é uma coisa engraçada, porque, na verdade, ele está pedindo para baixar em diligência, porque a Comercial Automotiva, que foi quem fez as retenções na fonte, não comprovou que fez as retenções na fonte. E quem está fazendo o recurso é a própria Comercial Automotiva, da De Pascoal, mas enfim. Todos entendem superada essa questão? Ok. Continuando, okay. Letícia. Bom, então, como não tem qualquer alegação nova e não tem qualquer documento novo, eu estou aplicando também o artigo 57, parágrafo 3º do regimento desse Conselho, e adotando como minhas as razões da delegacia de origem. Eu tenho que acrescentar aqui a questão da diligência, porque ele coloca que bastaria a Receita confirmar que existem esses valores retidos. E aí eu vou acrescentar que essa prova, apesar de já ter sido citado, né, porque eu não citei acima também, que essa prova tem que ser trazida pelo contribuinte, que ele é que tem que fazer a prova do seu crédito e não ficar pedindo diligências, né? Ainda mais sendo a empresa do mesmo grupo. É como voto, presidente. Muito bem, o voto então é no sentido de rejeitar o pedido de diligência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Não é isso? Isso mesmo. Podemos votar? Doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Eu acompanho, presidente. Também acompanho a relatora. Temos então, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que não ficou nenhum processo para trás. Pelo menos nos meus controles aqui não ficaram, né? A não ser que vocês tenham uma coisa em contrário, tá? E assim, dessa forma, dessa maneira, neste ponto, encerramos a reunião do mês de agosto de 2020. E desde já parabenizando os colegas pela excelente reunião que a gente teve, bastante profícua e bem produtiva. Vejo-os no mês de setembro. Estou encerrando a reunião, ok? Vou pedir ao apoio, Marco Antônio, por favor, que pare a gravação.